tudo, absolutamente tudo que está destinado à sua vida vai chegar até você. Parece aquelas frases feitas de coach, né? Ou então aquelas coisas que as pessoas falam, né? Que de espiritualidade ou de aquelas coisas mais espirituais que eu nem tô lembrando da palavra agora para falar. Mas eu tenho refletido sobre isso e tenho visto isso, sabe? Eu tenho visto pessoas testemunharem isso e eu tenho vivido isso também, sabe? E eu acredito que quem está aqui hoje vendo e ouvindo esse vídeo, independente da hora, do ano, do momento que você está assistindo, eu acredito que você já passou ou está passando por isso. Se você ainda não passou, você vai passar, mas eu acredito que a grande maioria já passou, mesmo que seja uma coisa pequena. Tudo, absolutamente tudo, vai cooperar para o nosso bem, porque é bíblico, primeiro ponto. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? É um fato. Mas o segredo é tão lindo que eu estava vendo um testemunho de uma menina que o marido dela chegou até ela na porta da casa dela através de um amigo e eles se conheceram dessa forma. Eu achei tão bonito ouvindo aquilo e fiquei refletindo sobre isso, sabe? E falei assim, caramba, é isso mesmo. É isso mesmo que acontece na nossa vida. As coisas chegam até a gente, oportunidades chegam até a gente. Deus cria estratégias, cria meios, cria momentos e pessoas para trazerem a nossa bênção. As coisas são envolvidas de uma maneira para chegar até a gente, sabe? Para entrar na nossa vida e a gente receber essa bênção, essa vitória ou essa suposição que a gente deseja e atrai ou por fé ou por merecimento. Mas a coisa vem, a coisa anda, a coisa flui. E eu vejo às vezes pessoas, sabe, eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas e geralmente elas falam pra mim, olha, eu não tinha nada, eu vivia nisso. Nossa, na minha época era muito mais difícil. Quando eu era criança, eu não tinha nada. Mas eu fui crescendo, fui evoluindo e hoje eu tenho isso, hoje eu construí isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu consegui isso. E eu fico vendo, sabe, isso é Deus, né? Claro, é a nossa fé? É, né? Mas Deus cria meios e circunstâncias para nos abençoar. E nisso vem a palavra em Salmos 46:10 que fala, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Fica quieta, fica calma, porque eu vou fazer o mover, eu vou fazer o sobrenatural. Eu vou agir de um modo que você não vai entender nada, só vai acontecer. E eu tenho vivido e visto isso, sabe? Coisas acontecendo que não tinha por que acontecer, não tinha como, não tinha meios, não tinha conexão, mas as conexões vão sendo feitas, vão sendo introduzidas ali na nossa vida e quando a gente vê, já aconteceu, já foi, já é, sabe? Isso é tão lindo eu ver isso, sabe? Porque isso é o sobrenatural da vida, sabe? Eu acho isso tão comovente. As coisas se moverem ao nosso favor para ser bênção na nossa vida. Quando a gente declara e profetiza, né, o mantra, tudo vem a mim com poder, glória e alegria, né? Isso é tão poderoso porque primeiro a gente projeta isso, a gente declara isso, a gente tem fé sobre isso e a coisa acontece. Olha como que Deus é bom, como que Deus traz existência o que não existe. Olha como que Deus move as coisas de acordo com nossa fé, com o nosso querer. E a gente só precisa ter a fé de um grãozinho de mostarda, que é algo tão pequeno. Tudo vai se interligando, se conectando, né? As pontes vão se conectando. Eu acho tão lindo ver isso, sabe? Esse mover do Criador para nos abençoar, sabe? Eu acho tão lindo isso, que eu queria deixar isso para nossa reflexão hoje de sexta-feira 13, né? Que eu aprendi também que o número 12, né, as 12 tribos de Israel, os 12 meses do ano, né, isso tudo contribui com completude, né, com excelência, o número 12, né. E o número 13 não é um número de má sorte, ele só vem rompendo isso, só vem quebrando isso para que outras coisas se reiniciem, né. E quando eu aprendi isso, eu achei interessante, porque na numerologia, isso não é uma coisa ruim, né? Como sexta-feira 13, se fosse antes eu ia achar uma coisa ruim, negativa, pesada, mas não é. É algo que está sendo
está sendo um processo de evolução e tratamento, né? E está sendo tá sendo algo que Deus está movendo ao nosso favor, porque Deus coopera realmente para o nosso bem e faz coisas impossíveis ao nosso favor. E isso é tão gratificante, sabe? Ter essa paz de saber que tudo está no controle de Deus, que existe um Deus que é todo poderoso, que tudo está na mão dele e ele controla o firmamento do universo. Ele criou o universo, ele é o criador e nós somos criaturas dele. Isso é tão poderoso que eu acho que serve como reflexão pra gente numa sexta-feira 13. Aqui no Rio de Janeiro tá chuvosa, né? Tá uma sexta-feira 13 chuvosa e tá um final de dia perfeito, gostoso, sabe? Mas sabendo e crendo que Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer coisas grandes nas nossas vidas, né? E isso traz paz, isso traz felicidade pra gente. Então que você consiga ver as conexões hoje, as conexões de Deus para as nossas vidas, sabe? Que a gente consiga entender, enxergar que Deus é tão lindo, sabe? Hoje eu tô assim apaixonada por Deus mais do que sempre. Mas é tão lindo ver isso, esse poder de Deus, essas conexões feitas e tudo movendo e cooperando para o nosso bem. As coisas se encaixando, sabe? E a gente tá ali como plateia, como espectador, claro, fazendo a nossa parte, mas com fé, com determinação, com empenho, colocando a nossa lei da atração em prática, né? Que é a nossa fé. A gente colocando a nossa vida em direção, né, ao que a gente quer e colocando também nas mãos de Deus. Mas isso eu acho que é tão lindo a gente ver isso, sabe? Que eu acho que essa reflexão fica para hoje, pra gente, que Deus é poderoso e Ele tem feito, sabe? Ele tá criando conexões, mesmo que você não esteja vendo ou não esteja entendendo, está tendo um mover, claro, sabe? Está acontecendo algo, está se movendo algo em nosso favor, para o nosso bem, sempre para o nosso bem. É inevitável isso, que isso não seja para o nosso bem, sabe? E eu acho lindo ver isso, ver esse mover. E que você possa ver esse mover hoje na sua vida também, sabe? Que você possa se aquietar, se acalmar, entender que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus faz o impossível em nosso favor. E que as coisas vão acontecer. Mesmo que você esteja no meio do tiroteio, no meio do caos, entenda que já que você determinou isso, já que você está em mais um canal, que é esse daqui de lei da expansão, da criação da mente, da expansão da nossa mente, né, e da criação do nosso sobrenatural independente de cada, né, para cada um, que você possa ver a mão de Deus, sabe? Você possa ver o mover de um Deus que é tão poderoso e que cuida tão bem da gente. E que você consiga ver isso na sua vida. E que se você ainda não está vendo, que você comece a observar, a praticar e que eu falo também, que é o praticar e o planejar, né? Que você comece a planejar isso na sua vida, porque nunca é tarde pra gente mudar a rota, né? Mude a sua rota. Você não tem o que perder por mudar a rota. Faça o seu muro dos sonhos. Não sei se tem vídeo meu aqui falando sobre o mural dos sonhos, né? Eu fiz o meu no meu celular, o meu mural fica no meu celular. Mas ali eu coloquei fotos de tudo que eu queria, sabe? Para esse ano de 2026, o meu Efatá. E que você possa viver isso hoje também, sabe? As suas portas abertas na sua vida. Que você venha projetar, programar, planejar e que você venha ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Isso é muito poderoso. Que você venha ser muito abençoado hoje. Hoje eu quero declarar bênçãos para nós, na vida de todos nós, sabe? Porque eu tenho vivido e tenho ouvido testemunhos falando sobre isso, sabe? E eu acho lindo quando eu vejo isso. Deus mover, sabe? E o cuidado que Deus tem por nós. Hoje eu tô falando muito de Deus, não sei porquê. Às vezes eu falo mais sobre a nossa mentalidade, sobre o nosso subconsciente. Mas hoje eu queria falar muito de Deus, porque Deus é tudo, sabe? Ele é o nosso tudo. E Ele se move por nós, através de nós, em favor de nós. E tudo para a glória dEle. Porque no final é tudo para a glória dEle, né? E essa mensagem que eu queria deixar para você. Hoje vai ser um vídeo mais curto. Mas procura fazer essa mentalização, essa reflexão hoje. Você vai ver que coisas grandes já estão acontecendo na sua vida. Olha ao redor. Você vai ver que coisas grandes já estão acontecendo e ainda vão acontecer muito mais.
Recebe isso, em nome de Jesus. Um beijo.